O advogado e professor Luiz Holanda explicou como chegamos a essa situação de hoje e como as coisas realmente funcionam, ou não, em Brusundanga. Ao afirmar na abertura do ano legislativo que em 2020 o Congresso passará a ocupar o lugar que é seu por direito, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, acenou para um novo protagonismo do parlamento. É que o Brasil adotou um sistema político que combina presidencialismo com parlamentarismo. Por ocasião da proclamação da República, a Constituição de 1891, apesar de ser uma cópia quase fiel da Constituição americana, manteve algumas características de uma monarquia parlamentarista, com o executivo tendo a iniciativa de lei, em conformidade com o parlamentarismo europeu, que inspirava a Constituição do Império de 1824. A Constituição de 1937 também introduziu outros institutos parlamentaristas, como a dissolução da Câmara dos Deputados pelo Executivo, as leis delegadas, os decretos de leis, as restrições às emendas parlamentares aos projetos de autoria do Executivo e a iniciativa de emenda constitucional pelo Executivo. A Constituição de 1946, de índole democrática, suprimiu alguns institutos parlamentaristas, a exemplo das leis delegadas, os decretos-leis, as restrições às emendas parlamentares aos projetos de lei de autoria do Executivo e a iniciativa de emenda constitucional pelo Executivo, que foram reincorporadas pelas Constituições de 1967 e 1969. A Constituição de 1988 estruturou o presidencialismo brasileiro, atribuindo ao presidente da República amplos poderes legislativos, como a iniciativa privativa para projetos de lei que tratam de determinadas matérias, bem como de legislar por meio de medidas provisórias com força de lei. Dessa forma, o chefe do Executivo se tornou o principal condutor da agenda legislativa, muito embora só possa governar com o apoio do Legislativo, que tem intensa participação na condução de políticas públicas típicas de governo, pois pode legislar sobre matérias de caráter conjuntural. No sistema de governo adotado por nossa Constituição, o presidente da República precisa conceder benesses ao parlamento para governar, a exemplo de cargos, ministérios, emendas ao orçamento, espaço na articulação política e outras. Isso visa garantir permeabilidade aos partidos, principalmente nas eleições municipais, onde se consegue arregimentar votos para as eleições majoritárias. Se, no entanto, o espaço de governabilidade se rompe, haja vista as dificuldades do Executivo na articulação política, caso de Dilma Rousseff, as relações entre Legislativo e Executivo azedam, passando a valer o parlamentarismo à brasileira. Não foi sem razão, pois, que o apoio do Congresso para mudar o sistema de aposentadorias no país forneceu um exemplo de como funciona nosso presidencialismo parlamentarista, ocasião em que o presidente da Câmara destacou também o protagonismo do Legislativo no primeiro ano da nova legislatura, citando a aprovação de mudanças no orçamento, a exemplo das emendas de bancadas impositivas e a transferência direta de recursos para prefeituras, assim como a aprovação da reforma da Previdência e do marco legal do saneamento. Talvez as dificuldades existentes entre nós para se governar com eficiência não estejam na combinação do presidencialismo com parlamentarismo, mas sim na mistura mal feita desses dois sistemas de governo. Como exemplo, pode-se dizer que a coligação vitoriosa nas eleições não é a mesma que governa. O presidente eleito, depois de tomar posse, procura formar uma maioria no Congresso para governar, e isso não é fácil. Era muito mais fácil nos outros governos, com o famigerado toma lá dá cá, que era usado como moeda de troca para garantir o apoio do Congresso. Com Bolsonaro na presidência, tudo mudou, a mamata acabou. Com a formação de um ministério técnico capacitado, o presidente decretou o fim da troca de cargos por apoio. As consequências estão aí para todo mundo ver. É por isso que devemos avaliar muito bem para quem entregamos o nosso voto. O presidente da República precisa do apoio da maioria do Congresso Nacional para conseguir de fato governar. Por isso é fundamental escolhermos candidatos que realmente estejam comprometidos com o Brasil e com os brasileiros. Infelizmente, na última eleição, a limpeza foi parcial. A renovação total, necessária, do Parlamento brasileiro só será possível em 2022, com o Congresso Nacional lotado de deputados e senadores do Aliança pelo Brasil.
Até lá, temos a obrigação de pressionar nossos deputados e senadores para que honrem os votos que receberam e simplesmente cumpram seu dever, trabalhando para que o país avance, aprovando os projetos e reformas essenciais para que o Brasil saia do atoleiro e não sabotando o presidente, derrubando seus vetos, rejeitando suas PECs e se vitimizando ridiculamente como bebês chorões a cada fala do presidente.